Eu tinha 62 anos quando descobri que tinha ganhado 55 milhões de reais na Mega Sena. 55 milhões. Ainda lembro de como minhas mãos tremiam segurando aquele bilhete, conferindo os números pela 5ª vez, pela 6ª, pela 7ª. Não podia ser real, mas era. Passei 37 anos casada com Valdir. 37 anos acordando antes dele para fazer o café, passando suas camisas, ouvindo suas reclamações sobre o trabalho, sobre o jantar, sobre tudo. 37 anos me sentindo cada vez menor, cada vez mais invisível. Ele nunca levantou a mão para mim, mas também nunca me olhou com carinho. Éramos dois estranhos dividindo a mesma casa, a mesma cama fria, a mesma vida sem graça. Naquela manhã de quinta-feira, quando vi o resultado do sorteio na televisão, meu coração quase saiu pela boca. Peguei o bilhete que guardava na gaveta da cozinha, aquele que comprava toda semana com o dinheiro que sobrava da feira, e conferi. Todos os 6 números. Todos. Comecei a chorar sem conseguir parar. Finalmente eu teria uma saída. Poderia viver, viajar, ser livre. Não precisaria mais engolir o desprezo dele. Não precisaria mais fingir que estava tudo bem. Mas, antes de continuar essa história, quero te fazer um convite especial. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está me acompanhando. É maravilhoso saber até onde essas histórias estão chegando. Valdir tinha saído cedo para o escritório. Ele trabalhava como gerente em uma empresa de contabilidade, um emprego que ele achava importante demais para alguém como eu entender. Eu quis contar para ele pessoalmente, ver a cara dele, quem sabe até dividir aquela felicidade. Ainda tinha esperança, sabe? Esperança boba de uma mulher que passou a vida inteira tentando salvar um casamento que nunca existiu de verdade. Peguei a bolsa, coloquei o bilhete dentro com todo cuidado e saí correndo. O escritório dele ficava do outro lado da cidade. Dirigi rápido demais, ansiosa demais. Minha cabeça estava cheia de planos, de possibilidades. Talvez aquele dinheiro pudesse mudar as coisas entre nós. Talvez ele finalmente me visse como uma pessoa, não como um móvel da casa. Foi na Avenida Getúlio Vargas que aconteceu. Um caminhão atravessou o sinal vermelho. Eu lembro do barulho, do vidro quebrando, da dor explodindo no meu peito. Depois, só escuridão. Acordei no hospital horas depois. Meu corpo doía inteiro. Tinha uma enfermeira ao meu lado verificando os aparelhos, e quando ela viu que eu estava acordada, sorriu com aquela gentileza profissional. A senhora teve sorte, ela disse. Algumas costelas quebradas, cortes, hematomas, mas nada que não vá se curar. Sorte. Eu não me sentia com sorte. Sentia como se tivesse sido atropelada por um caminhão. O que tecnicamente era verdade. Meu marido. Consegui falar, a voz saindo rouca. Alguém ligou para ele? Sim, senhora Cleonice. Ele foi avisado. Deve estar chegando. Fiquei ali esperando. As horas passavam devagar. Eu queria contar para ele sobre o prêmio. Queria ver se aquilo mudaria alguma coisa no jeito dele me olhar. Queria acreditar que ainda importava para alguém. Quando Valdir finalmente apareceu na porta do quarto, meu coração deu um pulo. Mas ele não trazia flores. Não trazia preocupação no rosto. Trazia uma pasta de documentos na mão e uma expressão que eu conhecia bem. Irritação. Cleonice, ele disse, e nem se aproximou da cama. Ficou ali parado perto da porta, como se eu tivesse alguma doença contagiosa. Valdir, eu preciso te contar uma coisa. Comecei, tentando me apoiar nos travesseiros. Cada movimento doía. Não, eu preciso te contar uma coisa. Ele me interrompeu. Não vou fingir que isso é difícil para mim, porque não é. Ele abriu a pasta e tirou alguns papéis de lá. Jogou em cima da minha cama, em cima das minhas pernas machucadas. Eram papéis de divórcio. O quê? Minha voz saiu fraca. Divórcio, Cleonice. Acabou. Eu não aguento mais viver essa mentira. Senti como se o caminhão tivesse me atropelado de novo. Valdir, eu acabei de sofrer um acidente. Estou no hospital. Isso não pode esperar? Esperar para quê? Para você me enrolar mais 30 anos? Não. Já esperei demais. Ele cruzou os braços, olhando para mim como se eu fosse um problema que precisava resolver. Você sempre foi um peso na minha vida, Cleonice. Sempre. Uma mulher sem ambição, sem vida própria, grudada em mim como uma sanguessuga. Eu conheci alguém que me faz feliz de verdade. Alguém que me valoriza. Cada palavra era uma facada. Você está com outra pessoa? Estou. E ela é tudo que você nunca foi. Jovem, bonita, inteligente, interessante.
Ele pegou uma caneta do bolso e jogou em cima dos papéis. Assina isso logo. Não vou te tomar nada que você não tenha, que é praticamente nada mesmo. Você fica com a casa velha, eu fico com minha liberdade. É o melhor negócio da sua vida. Eu não conseguia acreditar. Estava ali, quebrada, dolorida, vulnerável, e ele estava me abandonando. Depois de 37 anos, depois de uma vida inteira. Valdir, por favor, tentei, mas minha voz estava quebrando. Podemos conversar sobre isso quando eu sair daqui? Não há nada para conversar. Eu só vim aqui porque seria estranho se eu não viesse. Mas não me peça para fingir que me importo, porque seria mentira. Ele já estava virando para ir embora. Ah, e você vai ter que se virar sozinha agora. Já tirei meu nome de todas as contas conjuntas. Boa sorte. E ele saiu. Simplesmente saiu, me deixando ali sozinha com aqueles papéis em cima das pernas e um vazio enorme no peito que doía mais do que qualquer costela quebrada. Fiquei olhando para o teto, as lágrimas escorrendo pelo rosto. 37 anos. 37 anos da minha vida entregues a um homem que me via como peso morto. E eu tinha 55 milhões de reais na bolsa, que estava trancada no armário do quarto. 55 milhões que ele nem sabia que existiam. Estava começando a anoitecer quando ouvi passos no corredor. Pensei que fosse a enfermeira, mas era uma mulher que eu nunca tinha visto. Ela aparentava ter uns 35 anos, cabelos longos, roupas da moda, maquiagem bem feita. Bonita, do jeito que eu nunca fui. Ela entrou no quarto com um sorriso que me deu arrepios. Não era um sorriso gentil, era cruel. Então você é a famosa Cleonice, ela disse, olhando para mim de cima a baixo como se eu fosse algo nojento. Valdir me falou tanto de você. Meu estômago embrulhou. Você é a Roberta, a namorada dele. Ou melhor, a futura esposa dele. Ela se aproximou da cama, cruzando os braços. Vim aqui ver com meus próprios olhos a mulher que segurou um homem maravilhoso por tanto tempo sem dar nada em troca. Você não sabe nada sobre mim, consegui dizer, mesmo com a voz tremendo. Sei o suficiente. Sei que você é velha, feia, sem graça. Sei que Valdir desperdiçou os melhores anos dele com você. Sei que agora ele finalmente vai ser feliz comigo. Ela riu. E aquilo cortou mais fundo do que qualquer palavra dele. Deve ser horrível, né? Estar aqui, quebrada, sozinha, sabendo que ninguém te quer, sabendo que você é descartável. Eu queria gritar, queria mandar ela sair, mas estava fraca demais. Só conseguia olhar para ela com ódio e tristeza misturados. Roberta se inclinou mais perto, como se fosse me contar um segredo. Valdir me disse que você nunca conseguiu dar filhos para ele. Que tipo de mulher não consegue fazer nem isso? Você é inútil mesmo. A dor que senti naquele momento foi pior do que qualquer dor física. Ela tinha tocado na ferida mais profunda que eu tinha. Anos e anos tentando engravidar, fazendo tratamentos, ouvindo Valdir me culpar, me chamando de defeituosa. Anos me sentindo menos mulher, menos humana. Mas então aconteceu algo estranho. Roberta parou de falar e ficou me olhando fixamente, muito fixamente. A expressão dela mudou de cruel para confusa, depois para chocada. Ela deu um passo para trás, a mão na boca. Não, ela murmurou. Não pode ser. Ela chegou mais perto de novo, os olhos arregalados, estudando cada traço do meu rosto como se estivesse vendo um fantasma. Sua respiração estava acelerada. Isso é impossível, ela disse, a voz saindo aguda, quase gritada. Isso é impossível. Ela é minha. E então, Roberta saiu correndo do quarto, me deixando completamente perdida, sem entender nada do que tinha acabado de acontecer. Passei a noite inteira acordada, olhando para o teto do hospital, tentando entender o que tinha acontecido. As palavras de Roberta ecoavam na minha cabeça. Isso é impossível. Ela é minha. O que isso significava? Ela é minha o quê? Minha mãe? Mas isso não fazia o menor sentido. Eu nunca tive filhos, nunca consegui. A enfermeira do turno da noite veio verificar minha pressão de madrugada e percebeu que eu estava acordada. Não consegue dormir, dona Cleonice? Muita coisa na cabeça, respondi. E era verdade. Meu marido tinha me abandonado no hospital, sua amante tinha vindo me humilhar e depois tinha fugido gritando coisas sem sentido. E eu tinha 55 milhões de reais escondidos na bolsa. Minha vida tinha virado de cabeça para baixo em menos de 24 horas. Recebi alta do hospital 3 dias depois.
Valdir não apareceu mais, não ligou, nada. Peguei um táxi para casa e encontrei a casa vazia. Ele tinha levado suas roupas, seus documentos, até alguns móveis que ele considerava dele. Deixou os quartos vazios com marcas no chão onde a cama e o guarda-roupa tinham estado. Fui direto para o meu armário e peguei a bolsa. O bilhete premiado ainda estava lá, intacto. Pelo menos aquilo era real. Sentei na cama que sobrou e fiquei ali parada por um longo tempo, sentindo a casa silenciosa ao meu redor. 37 anos naquela casa, e agora estava sozinha. Mas eu não podia parar de pensar em Roberta. Naquela expressão de choque no rosto dela, naquele grito. Precisava entender. Nos dias seguintes comecei a investigar. Não foi difícil encontrar informações sobre ela nas redes sociais. Roberta Mendes tinha perfis públicos, cheios de fotos. Vi fotos dela com Valdir, os dois abraçados, sorridentes. Vi fotos dela em restaurantes caros, em viagens, sempre bonita, sempre feliz. Meu estômago revirava vendo aquelas imagens. Mas foi quando comecei a rolar a timeline dela mais para trás, para fotos antigas, que meu coração disparou. Roberta criança, Roberta adolescente. E em cada foto eu via meu próprio rosto olhando de volta para mim. Não era parecida, era idêntica. Cada traço, cada detalhe. Quando eu olhava para fotos minhas da mesma idade, era como olhar para a mesma pessoa, como se alguém tivesse copiado e colado. Tremendo, procurei mais informações. Encontrei uma postagem antiga dela de anos atrás, falando sobre ter crescido em um orfanato em Parnaíba. Orfanato. Meu sangue gelou. Ela foi adotada? Abandonada? Comecei a vasculhar minha própria história. Liguei para primas distantes, para tias que eu não via há anos, fazendo perguntas sobre minha infância, sobre minha mãe. Minha mãe, Lucinda, tinha morrido há 15 anos. Meu pai tinha morrido quando eu tinha 7 anos. Eu cresci filha única. Sempre fui filha única. Ou não? Foi minha prima Neuza, a fofoqueira da família, que soltou a primeira pista sem querer. Por que você está perguntando sobre sua mãe agora, Cleonice? Depois de tanto tempo? Só curiosidade, menti. Tenho pensado muito nela ultimamente. Bem, sua mãe era uma mulher forte. Criar você sozinha depois que seu pai morreu, ainda mais depois daquilo tudo que aconteceu quando vocês nasceram, meu coração pulou. Quando eu nasci, o que aconteceu? Houve uma pausa do outro lado da linha. Ah, você não sabe? Achei que ela tivesse te contado. Contado o quê, Neuza? Sobre sua irmã, Cleonice, sua irmã gêmea. O chão se abriu debaixo dos meus pés. O quê? Sua mãe nunca te contou? Vocês eram gêmeas, mas sua mãe só conseguiu ficar com você. A outra bebê, ela teve que dar para a adoção. Não tinha condições de criar 2 crianças sozinha naquela época. Seu pai tinha acabado de perder o emprego, estavam passando fome. Foi uma decisão horrível, mas ela não tinha escolha. Eu não conseguia respirar. E o que aconteceu com ela? Com minha irmã? Não sei, Cleonice. Sua mãe nunca mais falou sobre isso. Foi um trauma muito grande para ela. Eu só sei porque minha mãe estava lá no hospital quando vocês nasceram e me contou anos depois, mas me fez prometer nunca comentar com você. Ela disse que Lucinda queria esquecer, que era muito doloroso. Quando desliguei o telefone, minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o aparelho. Gêmea. Eu tinha uma irmã gêmea. E minha mãe nunca me contou. Levou esse segredo para o túmulo. Fui até o sótão, onde guardávamos as caixas velhas. Procurei pelos documentos da minha mãe, coisas que eu nunca tinha mexido depois que ela morreu. Encontrei uma caixa de sapatos no fundo de um baú, cheia de papéis antigos. E lá estava, minha certidão de nascimento original, a antiga, de papel amarelado. E junto com ela, outra certidão, quase idêntica. Mesma data, mesmo hospital, mesma mãe. Mas o nome era diferente. Clara Vasconcelos, minha irmã. A irmã que foi dada para adoção logo depois que nasceu, que cresceu em um orfanato, que nunca soube que eu existia. E embaixo das certidões, uma foto. Uma única foto desbotada de 2 bebês idênticas embrulhadas em cobertores brancos. No verso, com a letra trêmula da minha mãe. Minhas meninas, que Deus me perdoe. Sentei no chão do sótão e chorei. Chorei pela minha mãe, que teve que fazer uma escolha impossível. Chorei pela irmã que nunca conheci, que cresceu sozinha em um orfanato enquanto eu tinha uma mãe, uma casa, uma família. Chorei por todas as memórias que nunca fizemos juntas,
Todos os aniversários, todos os natais, toda uma vida que deveria ter sido compartilhada. E então, pensei em Roberta. Aquele rosto idêntico ao meu. Aquela moça que cresceu em um orfanato em Parnaíba. Não podia ser coincidência. Voltei para o computador e procurei mais informações sobre o orfanato onde Roberta cresceu. Santa Casa da Misericórdia, em Parnaíba. Liguei para lá, fingindo ser uma pesquisadora de histórias familiares. Sim, temos registros antigos, disse a atendente. Mas precisa vir pessoalmente para consultar. São documentos muito velhos. Não digitalizamos tudo ainda. Peguei um ônibus para Parnaíba no dia seguinte. A viagem levou 6 horas. Fiquei o tempo todo olhando pela janela, pensando no que iria descobrir. No orfanato, uma senhora idosa me levou até uma sala empoeirada cheia de arquivos. Você disse que está procurando registros de que ano? 1962, respondi. O ano em que nasci. O ano em que minha irmã foi dada para adoção. Ela me trouxe uma caixa velha. Aqui estão todos os bebês que chegaram naquele ano. Boa sorte. Vasculhei arquivo por arquivo. E então encontrei um papel fino, quase transparente de tão velho. Bebê feminina. Chegou em 12 de março de 1962, aproximadamente 3 dias de vida. Nenhuma informação sobre os pais. Adotada em 1965 pela família Mendes. 12 de março, meu aniversário. Roberta tinha sido adotada pela família Mendes. Roberta Mendes, a mulher que estava tendo um caso com meu marido. A mulher que veio me humilhar no hospital. A mulher que gritou, "Ela é minha", quando olhou para o meu rosto. Minha irmã gêmea. Voltei para casa em estado de choque. Tudo fazia sentido agora. A semelhança física era porque éramos gêmeas idênticas. Ela tinha reconhecido algo em mim, alguma conexão que não conseguia explicar. Talvez tivesse visto fotos antigas minhas em algum lugar. Talvez Valdir tivesse fotos da juventude guardadas. Talvez ela só tivesse sentido aquela estranheza que gêmeos sentem quando se veem pela primeira vez. Mas o pior de tudo era perceber a crueldade da situação. Minha irmã gêmea, a menina que foi separada de mim ao nascer, que cresceu sozinha em um orfanato enquanto eu tinha uma família, estava agora destruindo meu casamento sem saber quem eu realmente era. Será que ela sabia? Será que Valdir tinha mostrado fotos minhas para ela e ela tinha percebido a semelhança? Será que ela tinha me procurado de propósito? Não. Aquela expressão de choque dela era real. Ela não sabia. Tinha sido pura coincidência. O destino tinha uma forma cruel de juntar pessoas. Fiquei dias sem saber o que fazer com essa informação. Parte de mim queria confrontar Roberta, contar tudo, mostrar as certidões, a foto. Parte de mim queria nunca mais vê-la, queria esquecer que ela existia, queria seguir com minha vida e deixar o passado enterrado. Mas tinha uma coisa que eu não conseguia tirar da cabeça. Roberta era minha irmã gêmea. A pessoa que deveria ter crescido comigo, dividido quartos comigo, segredos comigo, vida comigo. E em vez disso, ela tinha crescido sozinha, abandonada, sem família. Será que ela também tinha tentado ter filhos e não conseguiu? Será que era algo genético, algo que ambas compartilhávamos? Será que ela se sentia tão quebrada quanto eu sempre me senti? Peguei meu telefone e olhei para o bilhete premiado que estava guardado na gaveta. 55 milhões de reais. Dinheiro suficiente para mudar qualquer vida, inclusive a dela. Mas como eu chegaria até ela? Como contaria essa verdade impossível? E mais importante, será que ela acreditaria? Peguei o telefone e respirei fundo. Tinha o número dela salvo, retirado das redes sociais. Meus dedos tremiam enquanto digitava uma mensagem. Roberta, preciso falar com você. É sobre o que aconteceu no hospital. Por favor, me dê uma chance de explicar. Apertei enviar antes que pudesse me arrepender. A resposta veio 3 horas depois. Apenas 2 palavras. Quem é você? Se você está gostando da história até aqui, aproveite para se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar de qual cidade está assistindo. Seu apoio me incentiva a continuar compartilhando relatos como esse com você. Quem é você? Aquelas 2 palavras ficaram na tela do meu celular por horas. Como eu responderia a isso? Como explicaria algo tão impossível em uma mensagem de texto? Não dava. Precisava ser pessoalmente. Digitei de volta. Sou a ex-mulher do Valdir. Mas preciso te contar algo que vai mudar tudo. Podemos nos encontrar? A resposta veio no dia seguinte. Não tenho nada para falar com você.
Insisti. Por favor, só uma conversa, 15 minutos. Depois você decide se quer continuar ouvindo ou não. Silêncio por 2 dias. Eu já estava perdendo a esperança quando meu telefone tocou. Era uma mensagem dela com um endereço. Café para ti. Amanhã, 14 horas. Não me faça perder tempo. Passei a noite sem dormir. Como começaria aquela conversa? Como mostraria para ela algo que nem eu mesma ainda tinha processado completamente? Peguei a caixa de sapatos com os documentos, coloquei tudo em uma pasta. A certidão de nascimento dela, a minha, a foto das 2 bebês. Provas concretas de uma verdade que parecia mentira. Cheguei ao café 15 minutos antes do horário. Escolhi uma mesa no canto, longe das outras pessoas. Meu coração batia tão forte que eu sentia na garganta. Pedi um café que ficou esfriando na minha frente sem que eu tocasse. Roberta chegou exatamente às 14 horas. Vi ela entrar, procurando ao redor. E quando nossos olhos se encontraram, senti aquele choque de novo. Era como olhar para um espelho. Ela também sentiu, porque parou no meio do caminho, a expressão ficando tensa. Ela se aproximou devagar e sentou na minha frente sem dizer nada. Estava diferente do hospital, sem maquiagem pesada, sem aquele ar de superioridade. Parecia cansada. Tinha olheiras profundas. Você tem 5 minutos, ela disse, cruzando os braços. Fala logo o que quer. Respirei fundo. Eu sei porque você ficou assustada quando me viu no hospital. Você não sabe nada sobre mim. Sei que você cresceu no orfanato Santa Casa da Misericórdia em Parnaíba. Sei que foi adotada pela família Mendes quando tinha 3 anos. Sei que você chegou no orfanato com 3 dias de vida, no dia 12 de março de 1962. Fiz uma pausa, vendo a expressão dela mudar de defensiva para chocada, que é o mesmo dia em que eu nasci. Roberta ficou muito quieta. Como você sabe disso tudo? Porque eu fui atrás da verdade depois daquele dia. Empurrei a pasta na direção dela. Preciso que você veja o que tem aqui dentro. Ela hesitou, mas abriu a pasta. Vi seus olhos percorrerem os documentos, o rosto ficando cada vez mais pálido. Quando chegou na foto das 2 bebês, sua mão tremeu. Isso não pode ser real, ela murmurou. É real. Nós somos gêmeas, Roberta, irmãs gêmeas. Nossa mãe não tinha condições de criar 2 crianças. Nosso pai tinha perdido o emprego, estavam passando fome. Ela teve que fazer uma escolha impossível. Minhas próprias lágrimas começaram a cair. Ela ficou comigo e te deu para a adoção. E nunca me contou. Guardou esse segredo até morrer. Roberta largou a foto como se queimasse. Não, isso é algum tipo de golpe. Você está tentando me manipular. Não estou. Juro por tudo que é sagrado. Você sentiu algo quando me viu no hospital. Não sentiu? Alguma coisa que não conseguia explicar? Ela não respondeu, mas vi na cara dela que era verdade. Podemos fazer um teste de DNA, continuei. Posso provar para você, mas eu acho que você já sabe no fundo. Você me reconheceu, da mesma forma que eu te reconheci quando vi suas fotos antigas. Então você me espionou? Procurei respostas, igual você estaria fazendo se fosse você no meu lugar. Estendi a mão para pegar a dela, mas ela recuou. Roberta, eu não sabia que você existia, assim como você não sabia que eu existia. Nossa mãe guardou isso dela, mas agora que eu sei, não posso fingir que você não é minha irmã. Irmã? Roberta riu, mas era uma risada amarga, sem alegria. Você quer dizer a irmã que teve tudo enquanto eu não tinha nada? A irmã que cresceu com uma mãe, uma casa, uma família, enquanto eu apanhava em lares adotivos e passava fome? Essa irmã, cada palavra foi uma punhalada. Eu não sabia. Não saber não muda nada. Ela bateu a mão na mesa, chamando a atenção de algumas pessoas ao redor. Abaixou a voz, mas continuou tremendo de raiva. Você teve uma vida. Eu tive sobrevivência. E agora você quer aparecer aqui com documentos velhos e fotos e achar que isso conserta alguma coisa? Não quero consertar. Eu sei que não dá para consertar, mas quero conhecer você. Quero tentar construir algo, mesmo que tarde. Tarde? Roberta riu de novo, limpando as lágrimas que começaram a cair. É tudo o que você tem a dizer? Que é tarde. Eu passei 60 anos da minha vida achando que estava sozinha no mundo. 60 anos! E de repente você aparece dizendo que somos irmãs, como se isso fosse fazer alguma diferença agora. Fiquei em silêncio, porque ela tinha razão. Nada do que eu dissesse mudaria o passado. Nada apagaria a dor dela. Os Mendes que me adotaram, ela continuou, a voz quebrando, me devolveram para o orfanato quando eu tinha 8 anos.
Disseram que eu era problemática, difícil. Passei por mais 3 famílias depois disso. Todas me devolveram. Você sabe o que é ser devolvida, Cleonice? Como um produto defeituoso? Sabe o que é crescer achando que tem algo errado com você? Que é por isso que ninguém te quer? Eu sinto muito. Seu sinto muito não vale nada. Ela juntou os documentos e empurrou a pasta de volta para mim. Não quero saber de você. Não quero essa história. Deixa eu viver minha vida em paz. Mesmo que sua vida seja com um homem que te usa? As palavras saíram antes que eu pudesse pensar melhor. Valdir não te ama, Roberta. Ele não sabe amar ninguém. Eu passei 37 anos com ele. Sei exatamente quem ele é. Você está com ciúmes. Não estou. Estou te avisando. Ele te trata bem agora porque você é jovem, bonita, nova. Mas com o tempo vai começar a te diminuir, a te fazer sentir pequena, inútil. É o que ele faz. É o que ele sempre fez comigo. Roberta se levantou. Eu não preciso ouvir isso de você. Valdir me contou que você é amarga, que vive inventando mentiras sobre ele. Vejo que ele tinha razão. Roberta, espera. Não me procura mais. Não quero ter nada a ver com você ou com essas histórias malucas. Ela já estava saindo quando parou e virou. E só para você saber, Valdir me pediu em casamento ontem. Vamos nos casar mês que vem. Então pode ir procurar outra pessoa para encher o saco com suas fantasias de irmãs gêmeas. E ela saiu, me deixando ali sozinha com a pasta de documentos e um vazio imenso no peito. Voltei para casa destruída. Roberta tinha rejeitado tudo. Tinha me rejeitado. E eu não podia culpá-la. Do ponto de vista dela, eu era a mulher que teve a vida que deveria ter sido dela. Eu era o lembrete vivo de tudo que ela perdeu. Passei os dias seguintes em uma névoa. Não saía de casa. Mal comia. Ficava olhando para aquela foto das 2 bebês, imaginando como nossas vidas teriam sido diferentes se tivéssemos crescido juntas. Imaginando os aniversários, os natais, as conversas de madrugada. Tudo que foi roubado de nós. Foi no 5º dia que tomei uma decisão. Fui até o banco com o bilhete premiado e resgatei o prêmio. 55 milhões de reais. A funcionária do banco mal conseguia esconder a surpresa quando viu o valor. Me ofereceu assessoria financeira, investimentos, mas eu só queria o dinheiro transferido para minha conta e pronto. Quando saí do banco, me senti estranhamente leve. Aquele dinheiro era meu. Valdir não sabia dele. Roberta não sabia. Ninguém sabia. Era meu segredo. Assim como minha irmã gêmea tinha sido o segredo da minha mãe. Mas diferente da minha mãe, eu não ia deixar esse segredo me consumir. Comecei a organizar minha vida. Coloquei a casa antiga à venda. Era grande demais, vazia demais, cheia de memórias ruins demais. Procurei apartamentos menores, aconchegantes, em bairros que sempre quis morar, mas nunca pude. Encontrei um perfeito, 2 quartos, sacada com vista para o rio, em um prédio bonito. Comprei à vista. Valdir tentou me ligar algumas vezes. Deixei todas as chamadas irem para a caixa postal. Ele mandou mensagens perguntando sobre a venda da casa, sobre a divisão dos bens. Respondi pelo advogado que ele contratasse. Tudo estava nos papéis de divórcio que ele mesmo tinha trazido. Ele abriu mão de tudo. Não ia ganhar nada. Mas eu não conseguia parar de pensar em Roberta, minha irmã. Criava perfis falsos nas redes sociais só para ver as fotos dela. Via as fotos do noivado, ela e Valdir sorrindo, ela com um anel no dedo. Nos comentários, amigas dela dizendo como era lindo, como ela tinha sorte. Ninguém sabia a verdade. Comecei a segui-la de longe, sem que ela soubesse. Descobri onde ela trabalhava, uma loja de roupas no shopping. Descobri que ela dividia um apartamento pequeno com uma colega. Descobri que ela tinha dívidas no cartão de crédito, que estava sempre apertada de dinheiro. E descobri algo mais. Valdir estava começando a mostrar quem realmente era. Vi uma discussão deles no estacionamento do shopping. Ele gritava com ela, apontava o dedo na cara dela. Ela chorava. Depois ele foi embora e deixou ela ali, sozinha, limpando as lágrimas. Meu coração se partiu. Não por mim. Por ela. Minha irmã estava caindo na mesma armadilha que eu tinha caído 37 anos atrás, e ela nem sabia que tinha alguém que poderia ajudá-la a sair. Esperei ela entrar de volta no shopping e fui até a loja onde ela trabalhava. Fiquei olhando de longe, vendo ela atender clientes com um sorriso forçado, os olhos ainda vermelhos de chorar.
Quando ela foi para o provador com uma cliente, peguei uma blusa qualquer e fui até o caixa onde ela estava trabalhando. Ela me reconheceu imediatamente. A expressão dela endureceu. O que você quer aqui? Só vim comprar uma blusa. Não acredito nisso. Ela passou o código de barras com força demais. Você está me seguindo? Não. Só vim fazer compras. Entreguei o cartão de crédito. Ela processou a compra em silêncio, evitando meu olhar. Quando me devolveu o cartão, sussurrei baixo o suficiente para só ela ouvir. Se precisar de ajuda, qualquer ajuda, pode me procurar. Ela me olhou nos olhos e por um segundo vi algo diferente ali. Não raiva, vulnerabilidade. Mas durou apenas um segundo antes de ela desviar o olhar. Não preciso de nada de você. Peguei a sacola e saí. Mas deixei um cartão com meu número na sacolinha, escondido entre os papéis de seda. Não sabia se ela ia ligar. Provavelmente não. Mas pelo menos ela saberia que tinha alguém, que não estava completamente sozinha. Mesmo que ela não acreditasse, mesmo que ela me odiasse, eu ainda era a irmã dela. E irmãs não desistem uma da outra. Roberta não ligou. Passaram-se 2 semanas e meu telefone continuou em silêncio. Continuei minha vida, arrumando o apartamento novo, conhecendo a vizinhança, tentando criar alguma rotina que não envolvesse Valdir ou 37 anos de casamento desperdiçados. Mas sempre com o celular por perto, sempre esperando. Foi em uma terça-feira à noite, quase 23 horas, que o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi no segundo toque. Alô? Silêncio do outro lado. Quase desliguei quando ouvi a voz dela, baixa, tremida. Você disse que eu podia ligar se precisasse de ajuda. Meu coração disparou. Roberta, o que aconteceu? Ela parou e ouvi um soluço abafado. Não sei o que fazer. Onde você está? Na rua, perto do shopping. Ele me deixou aqui. O Valdir? Ele disse que eu era dramática, que estava cansado das minhas frescuras. Me tirou do carro e foi embora. A voz dela estava quebrando. Está chovendo e eu não tenho dinheiro para o táxi. Meu celular está quase sem bateria. Olhei pela janela. Estava chovendo forte mesmo. Me manda sua localização. Vou te buscar agora. Não precisa, eu só... Roberta, me manda a localização. Por favor. Ela mandou. Peguei as chaves do carro e saí correndo. O shopping ficava a 20 minutos dali. Dirigi o mais rápido que pude, o coração apertado pensando nela sozinha na chuva. Quando cheguei, vi ela embaixo da marquise de uma loja fechada, abraçada a si mesma, completamente encharcada. Parei o carro na frente dela e desci. Roberta! Ela olhou para mim e naquele momento não havia mais raiva no rosto dela. Só cansaço, só derrota. Vem! Disse abrindo a porta do passageiro. Entra no carro. Ela entrou sem resistir. Liguei o aquecedor e peguei uma manta que tinha no banco de trás, colocando sobre os ombros dela. Está com fome? Ela negou com a cabeça, mas o estômago dela roncou alto o suficiente para eu ouvir. Dirigi até uma padaria 24 horas e comprei pão de queijo, café quente, um pedaço de bolo. Quando voltei para o carro, ela ainda estava na mesma posição, olhando para as mãos. Come alguma coisa, disse, oferecendo o saco de papel. Ela pegou um pão de queijo e comeu devagar, em silêncio. Tomou o café. Quando terminou, ficamos ali paradas no estacionamento da padaria, só ouvindo o barulho da chuva batendo no teto do carro. Ele está diferente, ela disse de repente. Desde que começamos a morar juntos. No começo era tão atencioso, tão carinhoso. Agora ele grita comigo por qualquer coisa. Diz que eu sou burra, que não sirvo para nada, que ele está perdendo tempo comigo. Fechei os olhos. As mesmas palavras que ouvi por tantos anos. Quanto tempo vocês estão morando juntos? 2 meses. Ele disse que era besteira manter 2 apartamentos se íamos nos casar mesmo. Então eu larguei o meu, larguei minha colega de quarto, agora estou morando com ele. E o casamento? Está marcado para daqui a 3 semanas. Ela limpou as lágrimas. Mas eu não sei se quero mais. Hoje a gente brigou porque eu gastei dinheiro comprando um remédio que eu precisava. Ele disse que eu tinha que pedir permissão antes de gastar dinheiro dele, que eu não contribuo com nada, que sou uma parasita. Minha mão apertou o volante. Você trabalha. Ele diz que o que eu ganho não dá nem para as minhas próprias despesas, que ele é quem paga tudo. Ela me olhou, os olhos vermelhos. Você tentou me avisar, não foi? No café. E eu não quis ouvir. Você não tinha como saber. Tinha sim. Eu só não quis ver porque pela primeira vez na vida eu achei que alguém me queria,
que eu tinha encontrado minha família. Ela riu, mas era uma risada sem alegria. Que ironia, não é? A única família de verdade que eu tenho é você, e eu passei semanas te ignorando. Fiquei quieta, deixando ela desabafar. Peguei aqueles documentos que você me mostrou, ela continuou. Li tudo de novo. Procurei mais informações sobre o orfanato, sobre adoções daquela época. Tudo bate, tudo faz sentido. Ela olhou para mim. Somos mesmo irmãs, não somos? Somos, gêmeas, idênticas. Ela ficou olhando para mim por um longo tempo, estudando meu rosto como se estivesse vendo pela primeira vez. É estranho. Quando eu olho para você, é como olhar para um espelho do futuro, ver como eu vou ser daqui a 27 anos. Você vai ser muito melhor do que eu. Não diga isso. Ela balançou a cabeça. Você sobreviveu 37 anos com aquele homem. Eu mal aguentei 2 meses. Sobreviver não é viver, Roberta. Eu desperdicei minha vida inteira com ele. Não faz o mesmo erro que eu fiz. Mas eu não tenho para onde ir. Larguei meu apartamento, minhas coisas estão todas lá na casa dele. Respirei fundo. Era agora ou nunca. Você pode ficar comigo. Ela me olhou surpresa. O quê? Tenho um apartamento novo, 2 quartos. Você pode ficar no quarto de hóspedes até se organizar, arrumar outro lugar. Cleonice, eu não posso aceitar isso. A gente mal se conhece. Você é minha irmã, a única família que eu tenho. Segurei a mão dela. Por favor, me deixa te ajudar. Me deixa consertar pelo menos um pedacinho de tudo que deu errado. Ela apertou minha mão de volta, as lágrimas caindo de novo. Não foi culpa sua. Não foi culpa de ninguém. Foi só a vida sendo injusta. Mesmo assim, deixa eu fazer isso por você. Ela ficou em silêncio por um tempo e então assentiu. Só por alguns dias, até eu achar outro lugar. Levei ela para meu apartamento naquela mesma noite. Emprestei roupas secas para ela, preparei o quarto de hóspedes com lençóis limpos, mostrei onde ficava tudo. Ela estava exausta, então foi dormir cedo. Fiquei acordada na sala, pensando em tudo o que tinha acontecido. Nos dias seguintes, Roberta foi buscar suas coisas na casa de Valdir enquanto ele estava no trabalho. Levei ela lá e esperamos no carro enquanto ela pegava suas roupas, seus poucos pertences. Ela voltou com 2 malas pequenas. Era tudo que ela tinha. Não foi muita coisa, ela disse tentando sorrir. Não importa, agora você pode começar de novo. Valdir ligou para ela naquela noite, gritando ao telefone. Ouvi ele berrar mesmo de longe. Roberta aguentou por alguns minutos e então desligou na cara dele. Bloqueou o número. Pronto, ela disse, as mãos tremendo. Acabou, mas não tinha acabado. Valdir apareceu no meu prédio 2 dias depois, tocando a campainha insistentemente. O porteiro me ligou avisando. Diz para ele ir embora ou vou chamar a polícia, respondi. Ele ficou berrando no interfone por 10 minutos antes de finalmente desistir. Roberta estava tremendo na sala. Ele não vai desistir fácil, ela disse. Deixa ele tentar. Não pode entrar aqui sem autorização. Valdir tentou ligar para mim também. Bloqueei. Ele mandou mensagens dizendo que precisávamos conversar, que eu estava influenciando Roberta contra ele, que eu estava destruindo o relacionamento deles. Deletei todas sem responder. Enquanto isso, Roberta e eu começamos a estabelecer uma rotina juntas. Ela acordava cedo para ir trabalhar na loja, eu fazia café para nós duas. À noite, jantávamos juntas, conversávamos. Pela primeira vez, tínhamos conversas de irmãs. Descobrimos que gostávamos das mesmas comidas, do mesmo tipo de filme, da mesma cor. Tínhamos até o mesmo jeito de rir. É genético, ela disse uma noite, rindo da forma como ambas segurávamos a xícara de café da mesma maneira. Mesmo sem crescer juntas, somos iguais em tantas coisas. 60 anos perdidos, falei. 60 anos que poderíamos ter sido irmãs. Mas somos agora. Isso tem que contar para alguma coisa. Comecei a ajudá-la financeiramente, mas com cuidado para não parecer caridade. Pagava a comida dizendo que era justo já que ela estava morando comigo. Oferecia comprar roupas dizendo que via uma promoção. Quando descobri que ela tinha dívidas no cartão de crédito, ofereci um empréstimo sem juros que ela poderia pagar quando conseguisse. Cleonice, isso é muito dinheiro, ela disse quando viu o valor que eu estava oferecendo. É um empréstimo. Você paga quando puder. Mas de onde você tira tanto dinheiro? Pensei que você e o Valdir não tivessem muito. Tive uma herança, menti. Ainda não estava pronta para contar sobre o prêmio da loteria. De uma tia distante,
Não é uma fortuna, mas dá para ajudar. Ela aceitou o dinheiro e pagou todas as dívidas. Pela primeira vez em anos, estava sem conta vermelha no banco. Chorou de alívio. Comecei a perceber mudanças nela. Estava sorrindo mais, dormindo melhor. O peso que ela carregava nos ombros parecia estar ficando mais leve. Mas ainda tinha dias ruins, dias em que ela ficava quieta, pensativa. Estou pensando em fazer terapia, ela me contou uma noite. Mas é caro. Eu pago. Ofereci imediatamente. Não posso aceitar mais ajuda sua. Pode sim. Somos irmãs. É o que irmãs fazem. Segurei a mão dela. Por favor, deixe eu fazer isso. Ela concordou. E na semana seguinte começou as sessões. A terapeuta era boa, especializada em traumas de abandono e relacionamentos abusivos. Roberta começou a processar tudo o que tinha vivido, tudo o que tinha guardado por tantos anos. Enquanto isso, eu também comecei a fazer terapia. Precisava lidar com os meus próprios demônios, com os 37 anos de casamento que me fizeram esquecer quem eu era. Uma tarde, Roberta chegou em casa mais cedo do trabalho. Tinha uma expressão estranha no rosto. Aconteceu alguma coisa? Perguntei. Encontrei o Valdir hoje, no shopping. Meu estômago apertou. O que ele queria? Ele me pediu para voltar. Disse que estava arrependido, que ia mudar, que me amava. Ela sentou no sofá, olhando para as mãos. E sabe o que eu senti? O quê? Nada. Absolutamente nada. Olhei para ele e só conseguia pensar em como fui tão cega. Como não vi que ele é exatamente o tipo de homem que sempre me machucou. Ela me olhou. Disse não para ele. Disse que estava bem, que tinha encontrado minha família de verdade e que não queria mais nada com ele. Como ele reagiu? Ficou furioso. Disse que você tinha me manipulado, que tinha colocado essas ideias na minha cabeça, que eu ia me arrepender. Ela deu um sorriso pequeno. Mas não vou. Pela primeira vez na vida, tenho certeza disso. Abracei ela, sentindo o peso das palavras. Minha irmã estava finalmente se libertando. Mas naquela mesma noite, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi, pensando que era telemarketing. Cleonice? Era a voz de Valdir. Precisamos conversar. Sobre o dinheiro. Gelei. Que dinheiro? Não me faz de idiota. Eu sei que você tem dinheiro. Apartamento novo, ajudando a Roberta, pagando terapia. De onde veio tudo isso? Ele riu, mas era uma risada fria. Investiguei. Descobri que você sacou um valor alto do banco semanas atrás. Muito alto. De onde veio esse dinheiro, Cleonice? Meu coração disparou. Isso não é da sua conta. É sim. Ainda somos casados, tecnicamente. O divórcio ainda não saiu. Então metade de tudo que é seu é meu também. Desliguei na cara dele, as mãos tremendo. Ele tinha descoberto sobre o dinheiro. E agora ia tentar tomar tudo de mim. Fiquei a noite toda acordada depois da ligação de Valdir. Ele tinha descoberto sobre o dinheiro. Como? Talvez tivesse amigos no banco. Talvez tivesse contratado alguém para me investigar. Não importava. O fato era que ele sabia. E agora ia tentar tomar tudo de mim. Roberta percebeu que algo estava errado quando me viu na manhã seguinte, sentada na mesa da cozinha com uma xícara de café frio na frente. Você não dormiu? Ela perguntou. O Valdir ligou ontem à noite. Ele sabe sobre o dinheiro. Que dinheiro? Respirei fundo. Tinha chegado a hora de contar a verdade. Senta aqui. Ela sentou, preocupada. Contei tudo. Sobre ter ganho 55 milhões na loteria no dia do acidente. Sobre ter guardado o bilhete. Sobre ter resgatado o prêmio em segredo. Vi os olhos dela ficarem cada vez maiores. 55 milhões? Ela repetiu, a voz saindo em um sussurro. Você ganhou 55 milhões de reais? Ganhei. No dia em que fui contar para o Valdir e sofri o acidente, ele nunca soube, até agora. E como ele descobriu? Não sei. Mas ele disse que o divórcio ainda não está finalizado, que tecnicamente ainda somos casados e que tem direito à metade de tudo. Roberta ficou pálida. Ele pode fazer isso? Não sei. Preciso falar com um advogado. Olhei para ela. Desculpa por não ter contado antes. Eu não sabia como você ia reagir. Não queria que pensasse que eu estava tentando te comprar ou algo assim. Comprar? Cleonice, você me salvou. Me tirou de um relacionamento abusivo. Me deu um teto. Pagou minhas dívidas. Está pagando minha terapia. Você não está me comprando. Você está sendo minha irmã. Ela segurou minha mão. E irmãs se ajudam. Então vamos resolver isso juntas. Liguei para um advogado naquela mesma manhã. Dr. Henrique Carvalho.
especialista em direito de família que me foi recomendado por uma conhecida. Expliquei toda a situação para ele. A senhora tem os papéis do divórcio que ele apresentou? Ele perguntou. Tenho. E nesses papéis, há alguma cláusula sobre divisão de bens? Tem. Ele abriu mão de tudo. Disse que eu ficava com a casa velha e ele ficava com a liberdade dele. Tudo está escrito ali. Então ele já renunciou aos bens no momento da separação. Se conseguirmos provar que o bilhete premiado foi adquirido durante o casamento, mas ele abriu mão formalmente da divisão de bens, ele não tem direito a nada. Fez uma pausa. Mas a senhora tem o bilhete original? Consegue provar quando foi comprado? Meu coração afundou. O bilhete eu joguei fora depois de resgatar o prêmio. Isso complica, mas temos os registros bancários, a data do resgate, o histórico. Vou precisar de todos os documentos do divórcio, extratos bancários, tudo o que tiver. E vou precisar que a senhora não faça nenhuma transação grande nos próximos dias. Nada que ele possa usar contra a senhora. Passei os dias seguintes juntando todos os papéis, todos os documentos. Roberta me ajudou, organizando tudo em pastas. Valdir ligou mais 3 vezes, cada vez mais agressivo, ameaçando processar, dizendo que ia tomar tudo que era dele por direito. Você me deve isso, Cleonice, ele disse na última ligação. Depois de todos os anos que desperdicei com você. É o mínimo que posso receber. Desliguei sem responder e bloqueei o número de vez. O advogado analisou todos os documentos e me chamou para uma reunião uma semana depois. Roberta foi comigo. Tenho boas e más notícias. Dr. Henrique começou. A boa notícia é que os papéis de divórcio que ele apresentou são bem claros. Ele renunciou expressamente à divisão de bens. Isso está documentado, assinado por ele, com testemunhas. E a má notícia? Ele pode tentar argumentar que foi coagido a assinar, que estava em estado emocional alterado, que não sabia do prêmio. Pode tentar anular o acordo. Vai ser difícil para ele conseguir, mas pode tentar e arrastar isso por anos na justiça. Senti o estômago embrulhar. Anos? Possivelmente, mas ele se inclinou para a frente. Há outra opção. Podemos fazer um acordo. Oferecer a ele uma quantia para ele desistir de qualquer reclamação sobre os bens. Um valor que seja significativo o suficiente para ele aceitar, mas que não seja metade do prêmio. Quanto você está pensando? 2 milhões, talvez 3. É muito dinheiro, mas muito menos do que ele teria direito se o acordo fosse anulado. Roberta segurou meu braço. Não dá esse dinheiro para ele. Ele não merece. Eu sei que não merece. Mas se isso encerrar tudo de uma vez, se isso fizer ele desaparecer da minha vida para sempre. Olhei para o advogado. Ele aceitaria? Homens como ele sempre aceitam dinheiro fácil. Vou fazer a proposta. 2 milhões em troca de renúncia total e definitiva a qualquer direito sobre seus bens, passados, presentes ou futuros. E um termo de confidencialidade. Ele não pode falar sobre o valor do prêmio para ninguém. Concordei. Dr. Henrique fez a proposta para o advogado de Valdir. A resposta veio em 2 dias. Ele queria 5 milhões. 5 é muito, Dr. Henrique me disse. Vou contrapropor 3 milhões e meio. É o máximo que recomendo. Valdir aceitou 3 milhões e meio. O acordo foi assinado em cartório uma semana depois. Eu não precisei vê-lo pessoalmente. Os advogados cuidaram de tudo. Quando o dinheiro foi transferido e os papéis assinados, Dr. Henrique me ligou. Está feito. Ele não pode mais reclamar nada. O divórcio está finalizado. Os bens divididos conforme acordo. E ele assinou o termo de confidencialidade. Se ele tentar te contatar ou ameaçar, é quebra de contrato. Desliguei o telefone e comecei a chorar. Não de tristeza, de alívio. Tinha acabado. Valdir estava oficialmente fora da minha vida. Custou 3 milhões e meio, mas tinha acabado. Roberta me abraçou. Acabou mesmo? Acabou. Naquela noite fizemos um jantar especial. Roberta cozinhou lasanha, meu prato preferido, e eu fiz uma torta de limão que ela adorava. Brindamos com vinho barato, rindo de como tudo tinha sido absurdo e doloroso, e no final tinha dado certo. Você sabe o que é mais engraçado? Roberta disse, já no 2º copo de vinho. Ele achou que estava me conquistando, me fazendo de troféu, mas no final só me trouxe de volta para você. Se não fosse por ele, a gente nunca teria se encontrado. A vida é estranha mesmo. E agora? O que você vai fazer com todo esse dinheiro? Tinha pensado muito nisso. Quero viajar,
conhecer lugares que sempre sonhei, quero fazer coisas que nunca pude fazer. Parece ótimo. E você vem comigo. Ela quase cuspiu o vinho. O quê? Você vem comigo. Somos irmãs. Perdemos 60 anos juntas. Não vou perder mais nenhum dia. Segurei a mão dela. Quero conhecer o mundo com você. Quero que a gente tenha as memórias que nunca tivemos. Aniversários, viagens, histórias para contar. Tudo. Cleonice, eu não posso aceitar isso. Já aceitei demais de você. Não é aceitar, é compartilhar. O dinheiro não significa nada se eu estiver sozinha. Mas com você, significa tudo. Apertei a mão dela. Por favor, me deixa fazer isso. Me deixa ter minha irmã de volta. Ela começou a chorar. Eu sempre quis ter uma família. Sempre. Passei a vida inteira procurando um lugar onde eu pertencesse e estava aqui o tempo todo. Você estava aqui. E não vou a lugar nenhum. Nunca mais. Começamos a planejar viagens. Roberta nunca tinha saído do Brasil. Eu tinha ido apenas para Buenos Aires uma vez, há 20 anos, em uma viagem com Valdir que tinha sido horrível. Compramos guias de viagem, assistimos vídeos, fizemos listas enormes de lugares que queríamos conhecer. Paris, Roberta disse, os olhos brilhando. Sempre sonhei em ver a Torre Eiffel. Então vamos para Paris. E Itália. E Grécia. E... vamos para todos. Temos tempo. Temos dinheiro. Temos uma vida inteira para recuperar. Mas antes de viajar, tinha algumas coisas que precisavam ser resolvidas. Roberta ainda trabalhava na loja de roupas, um trabalho que pagava mal e que ela não gostava. Larga o emprego, sugeri. E viver do quê? De mim, até você descobrir o que realmente quer fazer da vida. Vi ela começar a protestar e levantei a mão. Não é caridade, Roberta. É investimento. Investimento na minha irmã. Você merece ter a chance de descobrir quem você é quando não está só sobrevivendo. Ela pensou por alguns dias e então pediu demissão. Pela primeira vez na vida, aos 35 anos, tinha tempo para respirar, para pensar, para descobrir o que queria. Sempre gostei de desenhar, ela me contou uma tarde. Quando era criança no orfanato, desenhava o tempo todo, mas nunca pude fazer nada com isso. Nunca tive dinheiro para material, para curso, nada. E se você fizesse um curso agora, de desenho, de arte, de design, o que você quiser? Ela se inscreveu em uma escola de artes. Começou com desenho básico, depois foi para pintura, depois para design gráfico. Descobriu que tinha talento de verdade. Os professores elogiavam seu trabalho, dizendo que ela tinha um olhar único, uma sensibilidade especial. Vi ela florescer. A Roberta, que tinha me ligado desesperada naquela noite chuvosa, perdida e quebrada, estava desaparecendo. No lugar, estava surgindo uma mulher confiante, criativa, cheia de vida. Obrigada, ela me disse uma noite, abraçando uma tela que tinha pintado. Era um retrato de duas meninas idênticas de mãos dadas. Por tudo. Por me salvar. Por acreditar em mim. Por ser minha irmã. Você salvou a mim também, respondi. E era verdade. Eu estava tão perdida, tão sozinha. Você me deu um propósito, me deu uma razão para viver de novo. Valdir tentou me contatar uma única vez depois do acordo. Mandou uma mensagem de um número novo, dizendo que estava arrependido, que tinha cometido um erro, que queria conversar. Bloqueei o número sem responder. Ele não tinha mais poder sobre mim. Nenhum. 6 meses depois do acordo, estávamos no aeroporto, prontas para nossa primeira viagem internacional juntas. Paris, a cidade que Roberta sempre sonhou conhecer. Estou nervosa, ela disse segurando a mochila. Eu também, mas estamos juntas. E isso faz toda a diferença. Enquanto esperávamos o voo, Roberta olhou para mim com aquele sorriso que estava ficando cada vez mais frequente. Sabe o que pensei esses dias? Se minha mãe, nossa mãe, estivesse viva, o que ela acharia de tudo isso? Pensei na foto das 2 bebês, na letra trêmula dela escrevendo: que Deus me perdoe. Acho que ela ficaria feliz. Feliz que a gente se encontrou, que a gente está junta agora. Acha que ela nos reconheceria? Depois de tanto tempo? Mães sempre reconhecem suas filhas, mesmo depois de 60 anos. O voo foi chamado. Pegamos nossas malas e caminhamos juntas para o portão de embarque. 2 irmãs gêmeas que perderam uma vida inteira separadas, mas que agora tinham o resto da vida para estar juntas. E de alguma forma, isso era suficiente. Era mais do que suficiente. Era tudo.
2 anos se passaram desde aquele voo para Paris. 2 anos que pareceram uma vida inteira e, ao mesmo tempo, passaram em um piscar de olhos. Roberta e eu viajamos para 12 países diferentes. Vimos a Torre Eiffel, o Coliseu, a Acrópole. Comemos pizza em Nápoles, bebemos vinho no Porto, dançamos tango em Buenos Aires. Tiramos milhares de fotos, sempre as duas juntas, sempre sorrindo. Mas o mais importante não foram os lugares que conhecemos. Foi o tempo que passamos juntas. As conversas nos aviões, os jantares em restaurantes desconhecidos, as risadas quando nos perdíamos nas ruas de cidades estrangeiras. Foi descobrir que tínhamos medo das mesmas coisas, que chorávamos nos mesmos filmes, que acordávamos no mesmo horário sem alarme. Foi ter uma irmã pela primeira vez na vida. Roberta floresceu de maneiras que eu nunca imaginei possíveis. Ela completou o curso de design gráfico e começou a trabalhar como freelancer, criando logotipos e identidades visuais para pequenas empresas. Descobriu que tinha um talento especial para isso, uma forma de entender o que as pessoas queriam antes mesmo delas saberem. Os clientes começaram a se acumular, as recomendações também. Olha isso, ela me mostrou uma tarde, o laptop na mão, os olhos brilhando. Uma empresa de São Paulo quer contratar meu trabalho para a campanha deles. É o maior projeto que já consegui. Estou tão orgulhosa de você. Não seria possível sem você. Sem você ter me dado tempo para descobrir quem eu sou, o que eu quero. Ela fechou o laptop e me abraçou. Você mudou minha vida inteira, Cleonice. Você mudou a minha também. Compramos um apartamento maior juntas. 3 quartos, uma sala espaçosa, uma cozinha grande onde podíamos cozinhar juntas. Cada uma tinha seu quarto, mas passávamos a maior parte do tempo na sala, conversando, assistindo filmes, apenas existindo uma ao lado da outra. Roberta começou a namorar. Um rapaz chamado Felipe, que conheceu em uma exposição de arte. Ele era professor de história, 4 anos mais velho que ela, divorciado sem filhos. Um homem gentil que a tratava com respeito, que fazia ela rir, que nunca levantava a voz. É tão diferente do Valdir. Ela me contou depois do 3º encontro. O Felipe me ouve, realmente ouve. Pergunta minha opinião, quer saber o que eu penso. Me faz sentir importante, porque você é importante. Eu sei disso agora. Mas levou tempo para acreditar de verdade. Eu também comecei a viver de maneiras que nunca tinha vivido antes. Voltei a estudar, fiz um curso de literatura brasileira que sempre quis fazer. Comecei a frequentar um clube de leitura onde discutíamos livros toda semana. Fiz amizades de verdade, com mulheres da minha idade que tinham histórias parecidas com a minha. Divórcios difíceis, anos perdidos, recomeços tardios. Uma delas, Marisa, tinha 68 anos e tinha se divorciado do marido abusivo aos 65. As pessoas acham que é tarde demais para recomeçar nessa idade, ela me disse. Mas eu nunca me senti tão viva, nunca me senti tão eu mesma. Eu entendia exatamente o que ela queria dizer. Valdir virou uma memória distante. Às vezes passavam semanas sem eu pensar nele. Quando pensava, era sem emoção, como pensar em alguém que conhecia há muito tempo, mas que não faz mais parte da minha vida. Soube por conhecidos em comum que ele estava namorando de novo, uma mulher mais nova, mas o relacionamento não estava indo bem, que ele tinha perdido o emprego e estava trabalhando em uma empresa menor, ganhando menos, que estava morando em um apartamento pequeno sozinho. Não senti satisfação em saber disso, não senti nada, e isso era libertador. Uma tarde, estava no supermercado quando vi ele no corredor dos laticínios. Fazia quase 3 anos desde a última vez que tínhamos nos visto pessoalmente. Ele estava mais velho, mais magro, com cabelos grisalhos que não tinha antes. Me viu ao mesmo tempo que eu o vi. Por um segundo, pensei em virar e ir embora. Mas não fiz isso. Continuei andando normalmente, pegando as coisas que precisava. Ele se aproximou. Cleonice, Valdir. Ficamos ali parados, 2 estranhos que um dia dividiram uma vida. Você está bem? Ele perguntou. E havia algo no tom dele que eu não conseguia identificar. Arrependimento? Nostalgia? Curiosidade? Estou ótima. Ouvi dizer que você está viajando bastante, que comprou um apartamento novo. Comprei e viajei para alguns lugares mesmo. Não ia dar detalhes. Não devia satisfação. Ele ficou quieto por um momento, olhando para o chão. Eu estraguei tudo. Não estraguei? Estraguei junto com você.
Ficamos juntos muito mais tempo do que deveríamos. Mas eu fui cruel. No hospital, nos papéis de divórcio, em tudo. Ele parou, a voz falhando. Eu me arrependo. Olhei para ele e senti apenas uma tristeza vaga. Não raiva, não ódio, não satisfação. Apenas tristeza por 37 anos desperdiçados que nunca voltariam. Eu sei, mas arrependimento não muda o passado. A Roberta, ela está bem? Está ótima. Muito melhor sem você. Ele encolheu como se tivesse levado um tapa. Eu merecia isso. Merecia. Mas não estou dizendo para te machucar. Estou dizendo porque é verdade. Ajeitei a alça da bolsa no ombro. Eu preciso ir. Cleonice, espera. Ele segurou meu braço levemente, depois soltou rápido quando viu minha expressão. Eu só queria que você soubesse que eu sinto muito, por tudo. Eu aceito seu pedido de desculpas, mas isso não muda nada entre a gente. Você não faz mais parte da minha vida, Valdir. E eu não faço parte da sua. E está tudo bem assim. Saí do supermercado e fui para casa. Roberta estava na sala, trabalhando no laptop, ouvindo música. Adivinha quem eu encontrei no supermercado? Contei para ela. Quem? O Valdir. Ela parou de digitar e me olhou. E o que ele queria? Pedir desculpas, eu acho. Dizer que se arrepende. E você acredita? Não sei. Talvez ele realmente se arrependa. Mas não importa mais. Ele não é mais problema meu, nem seu. Roberta voltou a digitar. Bem que você sempre disse. A melhor vingança é viver bem. E a gente está vivendo muito bem. E estávamos mesmo. Naquela noite, Felipe veio jantar conosco. Ele trouxe vinho e flores, conversou sobre o livro que estava lendo, fez Roberta rir com histórias engraçadas dos alunos dele. Depois do jantar, ficamos os três na sala conversando sobre política, sobre arte, sobre a vida. Quando ele foi embora, Roberta me abraçou. Obrigada. Por quê? Por me mostrar como relacionamentos saudáveis funcionam. Por me mostrar que eu mereço ser tratada com respeito. Se não fosse você, eu ainda estaria com o Valdir, achando que aquilo era amor. Você teria descoberto sozinha eventualmente. Talvez. Mas você acelerou o processo. Me salvou anos de sofrimento. 1 ano depois, Roberta e Felipe se casaram. Foi uma cerimônia pequena, só amigos próximos e família. A família dele era grande e calorosa. Me receberam como se eu fosse uma tia querida. Durante a festa, observei Roberta dançando com Felipe, os dois rindo, felizes, e senti meu coração transbordar. Minha irmã gêmea, que passou a vida inteira sozinha, finalmente tinha encontrado sua família. Tinha a mim, tinha o Felipe, tinha os sogros, os cunhados, os sobrinhos. Tinha um lugar no mundo onde ela pertencia. Ela está radiante, uma das amigas de Roberta comentou ao meu lado. Nunca vi ela tão feliz. Ela merece toda a felicidade do mundo. Vocês duas têm muita sorte de terem se encontrado. Irmãs gêmeas que não cresceram juntas, mas que são tão próximas agora. É raro. É um milagre, concordei. Roberta veio até mim depois da valsa dos noivos. Preciso falar uma coisa para você. O quê? Se eu tiver filhos um dia, quero que você seja a madrinha. Quero que meus filhos te conheçam como tia Cleo. Que cresçam sabendo que tem uma tia maravilhosa que sempre vai estar lá por eles. Comecei a chorar ali mesmo, no meio da festa. Seria uma honra. E quero que a gente sempre seja próximas. Que mesmo quando eu estiver morando com o Felipe, a gente continue se vendo toda semana. Conversando, viajando juntas. Não quero perder mais nenhum tempo longe de você. Também não quero. Dançamos juntas. 2 irmãs gêmeas que perderam 60 anos separadas, mas que agora estavam juntas. Finalmente onde deveriam sempre ter estado. Hoje, quando olho para trás, vejo o acidente como o momento que mudou tudo. Se eu não tivesse sofrido aquele acidente, se Valdir não tivesse me abandonado no hospital, se Roberta não tivesse entrado naquele quarto para me humilhar, nós nunca teríamos nos encontrado, nunca teríamos descoberto que éramos irmãs. Foi preciso aquela dor toda, aquela humilhação toda, aquele fundo do poço todo, para eu finalmente encontrar o que sempre esteve faltando na minha vida. Minha família de verdade, minha irmã. O dinheiro da loteria me deu liberdade, me deu a chance de recomeçar, de viver sem medo, de fazer coisas que sempre sonhei. Mas Roberta me deu algo muito mais valioso. Me deu amor, me deu propósito, me deu uma razão para acordar todo dia com vontade de viver. Tenho 64 anos agora.
Roberta tem 37. Ainda temos muitos anos pela frente. Muitas viagens para fazer, muitas conversas para ter, muitas memórias para criar. E vamos aproveitar cada segundo, porque no final, não foi o dinheiro que me salvou. Não foi me livrar de Valdir que me libertou. Foi encontrar minha irmã. Foi descobrir que nunca estive realmente sozinha, porque em algum lugar do mundo havia alguém que era parte de mim, que compartilhava meu sangue, minha cara, minha alma. E agora que nos encontramos, nunca mais vou deixar ela ir. Ontem à noite, estávamos as duas na sacada do apartamento, tomando chá, olhando as estrelas. Roberta estava quieta, pensativa. No que está pensando? Perguntei. Em como a vida é estranha. Como caminhos tortos levam a lugares certos. Como perder pode ser ganhar no final. Você está ficando filosófica? Ela riu. Estou ficando velha. Aprendi com você. Você tem 37 anos. Ainda é uma bebê. E você tem 64 e está mais viva do que muita gente de 20. Ficamos em silêncio por um tempo, só curtindo a companhia uma da outra. Não precisávamos falar. Depois de uma vida inteira separadas, tínhamos aprendido a língua silenciosa das irmãs. Sabíamos o que a outra estava pensando só de olhar. Cleo, ela disse de repente. Sim, eu te amo. Sabe disso, né? Segurei a mão dela, sentindo a palma igual à minha, os dedos do mesmo tamanho, as linhas que provavelmente contavam as mesmas histórias. Eu sei, e eu te amo também, mais do que consigo explicar. A gente perdeu muito tempo, mas a gente se encontrou no final, e isso é o que importa. Ela encostou a cabeça no meu ombro e ficamos ali, duas irmãs gêmeas que a vida separou, mas o destino reuniu. Não precisávamos de vingança barulhenta, de exposições públicas, de humilhação. Nossa vingança foi viver bem, foi encontrar uma a outra, foi construir uma vida cheia de amor, de paz, de felicidade verdadeira. E no final, descobrimos que isso era mais do que suficiente. Era tudo. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Faça parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal, deixe seu like e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Vou amar saber. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.